A paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus. Estamos iniciando mais esse estudo bíblico, né? Dos nossos gráficos em relação à lição de número 11. E eu quero pedir desculpa aos irmãos por esse atraso. Quando a gente estava iniciando, houve um pico de energia e apagou tudo, né? Então tivemos que reiniciar. Mas graças a Deus aqui estamos para falar a respeito da lição de número 11, que tem esse título, O Zelo do Apóstolo Paulo pela Sã Doutrina. E eu gostaria já de apresentar aqui aos irmãos o nosso gráfico, o esboço já está no nosso grupo, mas nós temos também o gráfico particionado aqui para ficar melhor para os irmãos visualizarem. Então, você pode perceber aí, nós temos essa lição que tem o título textual, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Está em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, portanto é aí um conselho de Paulo a Timóteo que serve muito para nós nos dias atuais, né? Para que tenhamos cuidado com a doutrina. Precisamos de ter, de fato, esse cuidado com a doutrina do Senhor, tá? E a verdade prática diz, a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e dos males das heresias. Tá bom, meus amados? Então, nossa leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo capítulo 6, tá? Não vamos ler para podermos ganhar tempo, ok? Então, essa lição, ela está dividida em 3 pontos, tá? Ortodoxia versus heterodoxia. E aí nós temos o ponto 2, que fala a ameaça da corrupção doutrinária. E o ponto 3, o ponto final, fechando a lição, a igreja como guardiã da sã doutrina, tá bom? Então são esses pontos aí que é importante, todos eles são subdivididos em 3 outros pontos, que também são importantes, tá? Meus queridos, nós estamos fazendo esse estudo, mas vamos gravar e posteriormente colocar no nosso canal do YouTube, e aí você pode assistir ele, tá bom? Caso não possa assistir agora, lógico. Então, primeiro ponto nós temos aí, ortodoxia versus heterodoxia, tá? E o nosso comentarista ele faz questão de mostrar que são termos importantes para nós entendermos essa questão da defesa da sã doutrina, ok? E o que foi que eu fiz aqui para nós entendermos esses termos? Eu fiz aqui um outro gráfico que eu já coloquei também no grupo, e nesse gráfico nós acrescentamos mais um item, mais um ponto, que eu acredito que é também de suma importância, tá, irmãos? Esse outro ponto. Então, no nosso ponto 1, ele fala aqui de 2 pontos, né? Ortodoxia versus heterodoxia. E nós acrescentamos outro ponto, que é exatamente a ortopraxia, tá? Ortopraxia. Então vamos lá. O que é esses 2 termos que nós estudamos aqui, nós já conhecemos, tá? Então, quando está falando de orto, está falando daquilo que é correto, daquilo que é reto, né? Tanto que existe uma matéria, uma disciplina, tá? Um segmento da medicina que está relacionado com essa questão. Ortopedia, por exemplo, está relacionado com você
colocar os ossos, né, colocar em linha reta, de maneira correta, alinhada, né, os ossos. Então, mas quando a gente trata do termo teológico, então ortodoxia está falando aí de crença ou de opinião correta, tá bom? Então, o nosso comentarista também, ele, claro, aborda sobre isso, né? Orto significa o que é direito, o que é reto, o que é certo, tá? Então, quando está falando de doxia, né, também está falando de crença, de entendimento, de opinião. Então, a ideia aqui é que a gente tenha uma opinião, uma crença correta. Porque, como os irmãos sabem, nós estamos partindo aqui, né, de um entendimento diferente daquele que se tinha na época. Porque então você tem ali judeus, praticantes do judaísmo, mas agora você vai ter ali judeus que receberam as boas novas, ou seja, um novo evangelho, né? um novo entendimento sobre as Escrituras. Tá? Então, é importante a gente entender isso. E é claro que o evangelho veio com Jesus, foi passado aos discípulos, e os discípulos foram repassando esses ensinamentos aos demais discípulos, e chegamos até onde nós estamos hoje. Claro que esta doutrina bíblica, a doutrina bíblica do Evangelho, diga-se mais especificamente, ela foi sendo construída, ela foi sendo moldada, ela foi sendo tratada durante os séculos, né, durante aquelas reuniões dos grandes líderes para exatamente deliberarem sobre estes temas complicados, difíceis, e assim que a doutrina bíblica foi sendo construída, tá bom, irmãos? Mas é claro que nós nos baseamos, e ela foi baseada também naquilo que está escrito na palavra de Deus, naquilo que os nossos antepassados, os apóstolos, deixaram escrito. Né? Então, quando a Bíblia fala de doutrina dos apóstolos, então está dizendo que eles tinham uma doutrina que foi repassada exatamente por Cristo, e esta doutrina, ela não pode ter várias vertentes, não é isso, irmãos? Ela não pode ter, ela não é para ter várias vertentes. Não existe, por exemplo, essa ideia de uma interpretação particular. Eu não posso interpretar a doutrina bíblica ao meu bel prazer, conforme eu queira fazer. Não, ela existe uma interpretação que lhe é peculiar, que lhe é própria. E isso é importante nós entendermos isso, não é? Eu sei que há opiniões diferentes, às vezes, sobre um mesmo tema, mas ele não pode destoar ou descambar para, por exemplo, uma heresia, né? Que a gente vai ver aqui que a heterodoxia é mais ou menos essa ideia. Pode sim gerar heresias, né? Então, a ortodoxia é a opinião correta, é a crença correta, tá? Na doutrina bíblica. Então, a doutrina bíblica não é algo que está jogado aí, não é algo que está sem uma base, porque a base é o ensino de Cristo, é o ensino dos apóstolos. E é muito importante nós entendermos isso, tá bom? Agora, nós acrescentamos ali no meio, tá bom? E isso é muito importante porque não é só nós entendermos a opinião correta, não é só nós crermos na opinião correta em relação à doutrina bíblica, mas é preciso também, meus queridos, uma prática desta doutrina. É preciso praticar esta doutrina. Por isso que colocamos ali ortopraxia, ou seja,
a prática correta da doutrina, tá? É importante isso porque quando o próprio apóstolo diz para Timóteo, olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, é porque ele está falando de uma afinidade que tem que existir entre aquele que ensina e a doutrina que ele ensina. Então ele precisa cuidar de si mesmo em relação ao que ele ensina, para que não se caia naquele erro, por exemplo, dos fariseus, que ensinavam uma coisa, mas praticavam outras, tá? O evangelho de Jesus é o evangelho da verdade. O evangelho de Jesus não é o evangelho ou um ensinamento hipócrita. É um ensinamento correto, é um ensinamento da verdade, é um ensinamento que nos mostra como devemos proceder. Então, o que às vezes percebemos nesses dias tão difíceis em que estamos a atravessar é exatamente isso. Todos nós, irmãos, você que é professor, você mesmo que é só aluno, que gosta de aprender a palavra de Deus, mas se você é alguém que está voltado para a palavra de Deus e que prega a palavra de Deus, então é preciso que a gente também viva esta palavra. Então esta palavra precisa ter uma prática. E a prática tem que ser correta. E a prática tem que ser coerente com a palavra que nós pregamos. Meus amados, não pode haver tortuosidade, tá bom? Tortuosidade em relação ao ensino bíblico. Então precisamos aprender a palavra e precisamos praticar a palavra. Uma última coisa que talvez nós poderíamos dizer sobre isso é que nós seremos conhecidos não somente por aquilo que nós falamos a respeito do Evangelho, mas principalmente por aquilo que nós praticamos em relação ao Evangelho, não é? Visto que as minhas obras, as minhas ações, elas falam mais alto do que as minhas palavras. Então eu preciso agir de forma coerente com o Evangelho, de forma prática com o Evangelho. Senão isso vai soar hipócrita. E infelizmente nos últimos dias, nesses dias que nós estamos vivendo, há uma crise, meus irmãos, nessa questão do Evangelho. Porque eu não posso pregar um Evangelho de amor, um Evangelho de paz, mas ao mesmo tempo pregar um Evangelho beligerante, um Evangelho de guerra. Primeiro porque a nossa guerra não é contra a carne e contra o sangue. Sabemos que estamos sim em guerra, mas esta guerra, esta batalha, ela é espiritual. Ela não é carnal. Eu, você, nenhum de nós temos o direito de pegar armas e de sair, sabe, atirando para todo lado. Não. O Evangelho sempre será o Evangelho da paz. Mas ele também é o Evangelho da luta, da batalha, porém batalha espiritual, não é batalha carnal, tá? Então, às vezes eu fico pensando, quando nós estamos muito atrelados às questões materiais, geralmente nós esquecemos das coisas espirituais. E aí pode haver uma prática diferente daquela que está exatamente na palavra de Deus, tá bom? Meus amados, e aqui um outro aspecto dessa questão da ortodoxia e da ortopraxia é exatamente essa que também está aqui na nossa lição. A que nós acrescentamos foi a ortopraxia, que fala exatamente da prática correta da palavra, tá bom? Então aqui está falando da heterodoxia. O que é essa heterodoxia? É aquilo que é divergente, é a opinião que é divergente, tá? É a crença que é divergente. Então, discorda-se da ortodoxia de acordo com a opinião
diferente da mesma. É claro que, em certo ponto, alguns autores, né, teólogos, dizem que, de fato, o próprio Evangelho ele foi heterodoxo. Por quê? Porque ele divergiu da opinião que se existia na época, que era exatamente a opinião, a ortodoxia judaica, do judaísmo, da religião judaica. É claro que ficou, sim, divergente. Mas nós entendemos que tudo isso também está atrelado, porque o que nós temos no Antigo Testamento são tipos que apontam para os antítipos que aparecem já no Novo Testamento, no Evangelho de Jesus. Tá? Então, é claro que para os judeus, nós somos considerados hereges, né? Nós somos considerados pessoas heterodoxas, que temos uma opinião diferente daquilo que eles têm. Tá bom? Então, nós precisamos atentar para isso, mas é claro, atentar também que dentro do Evangelho nós temos, e aqui a lição mostra isso, essa questão da heterodoxia, ou seja, de opiniões diferentes, não é? De crenças diferentes, que acaba indo para o lado das heresias, propriamente dito, que era o que tinha na época, né? Nós vemos aqui na nossa lição, no ponto 2, que ele está falando sobre isso, tá bom? Então eu quero mostrar já aqui, né, irmãos, para nós seguirmos adiante, sobre o ponto 2, a ameaça de corrupção doutrinária. Paulo sempre admoestou a igreja quanto às ameaças da corrupção doutrinária. Tá? Então, não somente Paulo, que foi um grande baluarte da fé, mas outros apóstolos também, como João, combateu muito a questão do gnosticismo e outras ideias e outras filosofias, não é, que se existia na época, e a maioria delas tinha essa intenção de se amalgamar, ou seja, de se misturar com o evangelho pregado pelos apóstolos. Então, esta ameaça de corrupção ela era muito real na época. Nós já citamos aqui, mas eu vou citar novamente apenas para que a gente entenda isso. Quando Paulo está se despedindo lá dos bispos de Éfeso, ele fala sobre isso, não é? Ele trata de vários aspectos sobre isso. Ele fala que, por exemplo, ele não cessou de anunciar Cristo com lágrimas, dia e noite, falando para eles, ensinando para eles. E parece que nós percebemos uma certa tristeza e um certo pesar nesta despedida de Paulo. E tem razão esse pesar, essa tristeza. Por quê, meus amados? Exatamente porque ele sabia do que era que iria acontecer quando ele saísse, então, de Éfeso. Ele fala sobre isso, tá? Ele diz que quando ele saísse de Éfeso, da cidade, da igreja, não é? Haveria lobos vorazes que não iriam perdoar o rebanho. Então essa é uma declaração muito forte, ou seja, quando ele está falando de lobos, ele está falando de feras, ele está falando de pessoas altamente agressivas. Mas não só isso, ele diz também que dentro do rebanho surgirão também lobos. Surgirão também pessoas que não perdoarão o rebanho. Ou seja, de repente é aquele líder, é aquele obreiro, é aquele pastor, é aquele evangelista que de dentro da igreja resolve pregar um outro evangelho. Veja que essa expressão outro evangelho foi
cunhada, foi escrita por Paulo aos Gálatas, né? Quando ele diz claramente sobre isso. Ainda que um de nós, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, seja considerado anátema. Preste atenção, meus amados, como é o caráter desse obreiro, desse homem de Deus, desse apóstolo dos gentios chamado Paulo. Veja que muitas vezes nós só pegamos a parte do anjo, que ele fala do anjo. Mas veja o que o versículo diz. Ainda que um de nós. O que é que ele está querendo dizer com isso? Nas entrelinhas ele está dizendo o seguinte: preguei o evangelho a vocês. Ministrei o evangelho a vocês. Ensinei o evangelho, a verdade do evangelho para vocês. E se porventura, no futuro, se eu mesmo, qualquer um de nós, eu ou qualquer um dos outros trabalhadores, vier pregando um outro evangelho, nos considere anátema, maldito. Então veja que não é só anjos, não é, irmãos? Não é só a questão dos anjos que ele está falando. Porque no versículo ele diz, ainda que um de nós, ou um anjo do céu, e isso a gente tem visto muitas religiões por aí são criadas, foram feitas a partir da manifestação, entre aspas, de anjos que teriam se manifestado a determinadas pessoas e elegendo-as como líderes fundadores de alguma seita, de alguma religião. Paulo já alertava sobre isso. Mas ele não falava só dos anjos, ele falava dele mesmo. Se eu mesmo anunciar outro evangelho para vocês, sejam considerados anátema, tá bom? Alessandra Pires, Deus abençoe, meus irmãos, vocês. Israel Santos, Ana Lígia Fernandes, Deus abençoe, tá bom, irmãos? A vida de vocês. Estamos aqui devagar fazendo esse trabalho aqui para a glória e honra do Senhor, tá bom? Então, queridos, o apóstolo advertiu sobre isso, tá? E eu quero dizer para os irmãos, outra coisa que é bom a gente ficar atento, tá, irmãos? Porque nós estamos falando aqui de Paulo, tá? Do apóstolo Paulo, do zelo que ele tinha pela sã doutrina, pelo ensinamento correto, puro e genuíno. Mas você sabe que Cristo também, no sermão escatológico, ele fala sobre isso. Ele fala sobre os falsos profetas. Ele fala sobre os falsos cristos que apareceriam. E esses falsos cristos, eles meio que se transformam ou meio que são usados pelo espírito do anticristo que está nos dias, estava naqueles dias e está nos dias atuais. Isso é palavra de Deus através de João. Há muitos anticristos no mundo. Então ele está falando de um espírito do anticristo que está agindo. O espírito do anticristo, ele é contra Cristo, não é, irmãos? Ele pode até se fazer passar por Cristo, mas ele é, na realidade, na essência, ele é contra Cristo. Tá? Então, Jesus falou sobre isso, sobre falsos profetas, sobre falsos ensinos, sobre falsas manifestações do poder de Deus. Esse também é um problema sério, porque na realidade, me parece que as pessoas em geral gostam de novidades, não é? Então aí você vai ter, por exemplo, problemas de ordem doutrinárias, você vai ter problemas com fábulas, com genealogias. Não se esqueçam que nós estamos falando aqui de um tempo em que imperava ainda a mitologia, não apenas a mitologia grega, mas com a mitologia romana, por isso que costumeiramente se chama mitologia greco-romana, não é? Porque elas se misturavam aonde um deus era equivalente a outro deus, tá? Então esse mundo que eles estão vivendo é exatamente esse mundo infestado de fábulas, infestado de deuses, infestado de cultos. Por isso que fala também do culto aos anjos, não é?
As filosofias, o que ele chamava de vãs filosofias, estão imperando nessa época também, tá? E aí é um problema porque aquele cristão, aquele gentio que se tornou cristão, quando ele abraça o evangelho, muitas vezes eles vinham com toda essa bagagem religiosa, tá? E aí os falsos mestres se aproveitavam para exatamente fazer essa mistura, que é um perigo muito sério. Nós vamos falar sobre isso daqui, tá bom? Então, os problemas que Paulo enfrentou de ordem doutrinária, exatamente a questão filosófica, a questão do paganismo, a questão do misticismo. Você vê isso presente em várias epístolas de Paulo. Coríntios, por exemplo, ele fala sobre isso, a carne sacrificada aos ídolos, né? E Paulo diz claramente que o ídolo em si não é nada, porque ele está dizendo que o ídolo não existe, mas o que existe por trás dele são demônios, tá? Então esses demônios estão agindo exatamente para trazer o engano. E os cristãos de Corinto, por exemplo, eles iam lá atrás dessas coisas, né? Eles se misturavam com essas coisas. Era um problema sério isso daí, tá? Então, os costumes pagãos, então tudo isso era trazido como essa bagagem religiosa e também o legalismo judaico, né, irmãos? O legalismo judaico, onde os cristãos eram por alguns meio que obrigados a aderirem aos preceitos judaicos, como a questão da circuncisão e outras coisas nesse sentido, tá? Falamos aqui das fábulas, das lendas da vida judaica, sobre a questão dos cultos aos anjos, que, aliás, a gente podia até dizer que isso era uma coisa antiga, mas não é, porque hoje em dia você sabe, né, que existe isso também, de culto aos anjos, né? A gente sabe aí de um determinado pastor ou líderes que faziam isso, né? Chegava a deixar uma cadeira vazia no púlpito para que o seu anjo, o anjo protetor daquele obreiro, sentasse lá naquele lugar, tá? Inclusive, meus queridos, vocês sabem que existe igrejas, ministérios, que eles não dão mais tanta ênfase à palavra de Deus. Eles dão mais ênfase às revelações, as chamadas pretensas revelações. E de onde é que vêm essas revelações, meus irmãos? Essas revelações vêm exatamente dos anjos que eles dizem que recebem, tá? Então, nós temos que ter cuidado em relação a isso, porque, como eu estou dizendo para os irmãos, nos últimos dias, a palavra de Deus diz claramente que muitos ouvirão, deixarão, abandonarão a sã doutrina para darem ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, isso é algo que vai acontecer de maneira mais frequente, tá? E já se encaminhando aqui para o nosso final, eu quero mostrar aqui para os irmãos um gráfico para que a gente tenha uma ideia, tá? Esse gráfico aí é para ser usado, tá bom, irmãos? Exatamente nesse tópico 2, que fala de ameaças de corrupção doutrinária. Então, a diferença é que, como nós estamos falando de ameaças doutrinárias na época de Paulo, agora nós estamos falando de ameaças doutrinárias em nossa época. E uma das coisas que me chama a atenção é que quando Paulo ele está saindo lá de Éfeso, ele sente esse peso de que a igreja, de fato, vai ser atacada por lobos, por falsos profetas. A igreja de Éfeso. Mas ele
fala algo parecido também, quando ele diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, por darem ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Então, é algo que nós temos que estar atento. A palavra de Deus diz que nos últimos dias, por causa das pessoas darem crédito à mentira, Deus vai enviar, ou seja, Deus vai permitir a chamada operação do erro para que eles creiam na mentira. Então, irmãos, eu creio que, infelizmente, vai se acrescer nos dias finais a vinda de Jesus, vai se acrescer, vai se acrescentar as pessoas que vão não somente dar ouvido a espíritos enganadores, mas eles também vão enganar. Eles também vão se tornar falsos mestres para enganar e para tirar as pessoas do caminho do Senhor. Então, precisamos estar atentos, já estamos alertando. Eu estou pedindo a Deus para que de forma nenhuma o nosso coração se desvie da verdade do Evangelho. Então, veja aí, ameaças atuais de corrupção doutrinária. Meus queridos, tem pelo menos 5 pontos aí que eu queria que vocês estudassem, porque é muito importante, tá? Esses pontos sobre como essas ameaças elas se configuram nos dias atuais, tá? Então, olha só. Primeira ameaça que é importante a gente estar atento, a questão do liberalismo teológico. Meus irmãos, o liberalismo teológico, ele é uma espécie de mistura, tá, entre a doutrina bíblica, filosofia, ciências da religião. Daí que é muito mais fácil você encontrar isso, principalmente nas universidades, nas faculdades teológicas, tá? Então, eu não estou dizendo isso, com isso, desestimulando ninguém de estudar numa faculdade. Eu mesmo fiz uma pós-graduação numa faculdade batista teológica, mas eu pude observar, sim, não como uma confissão da própria instituição, mas sim de algum professor ali que está voltado para a questão do liberalismo teológico. Tá? O que é que o liberalismo teológico, por que ele é nocivo? Primeiro, irmãos, porque ele nega a inerrância e a suficiência da Bíblia Sagrada. Por exemplo, ele diz que a Bíblia tem sim erros. Tá? Então, ele diz sim que a Bíblia não é suficiente. É por isso que nós tivemos aí um caso aí de um pastor muito conhecido, inteligente, né? Até eu acredito que aquele homem tem boa intenção, mas aquela forma de pensar e de ensinar vejo como algo prejudicial voltado para o liberalismo teológico. Porque eu não posso dizer que eu preciso ressignificar a Bíblia, eu preciso de dar outros significados para a Bíblia. Uma coisa é você entender o contexto histórico, contexto cultural que ficou para aquela época, tudo bem. E a outra coisa é você entender o contexto de hoje, tá? Mas daí dizer que a gente precisa dar outros significados, eu acho isso complicado, porque você tem, por exemplo, na própria palavra de Deus, aquilo na tipologia bíblica que nós estudamos, já falamos sobre isso, né? O tipo e o antítipo. Muitas coisas apontavam para o antítipo. E o antítipo, quando veio, ficou no lugar do tipo. Então, o Cordeiro de Deus, que é Cristo, ficou no lugar do Cordeiro pascal, que eles matavam naquela época. Não precisava mais fazer isso, tá? Então, eu vejo isso com muito problema, tá? Por exemplo, eles dizem que não houve nascimento virginal de Cristo, tá? Eles desacreditam, por exemplo, da ressurreição de Jesus.
Então, essas coisas estão se espalhando. E é interessante que não estou falando aqui necessariamente de igrejas, não estou falando aqui, tá, de uma denominação, mas estamos falando aqui de ideias. E ideias é ainda mais perigosa. Por quê? Porque elas se espalham. Então, de repente, você vai ter pessoas pensando dessa forma porque alguém disse, ou porque leu em algum tratado de algum teólogo inteligente, e aí essas coisas vão se espalhando. Tá bom, irmãos? Então, olha, liberalismo teológico é um problema para a doutrina bíblica santa, doutrina sagrada. Tá? A gente precisa também, irmãos, estar atento a isso. Olha só, outro problema muito sério, outra ameaça muito séria de corrupção doutrinária nos dias atuais é o sincretismo religioso. Por quê? Porque, meus irmãos, como nós mostramos lá, você lembra do conceito de ortodoxia, ou seja, da doutrina correta, da doutrina certa. Então, não existe essa história de várias interpretações. Não existe essa história de pegarmos, por exemplo, elementos de outras religiões e trazer para o Evangelho. Misturar, amalgamar, como se diz, né? Fazer uma amálgama, uma mistura com o Evangelho. Então, não tem sentido essa história desse sincretismo que acontece, não é? de pegar, por exemplo, um elemento da religião afro e colocar dentro do Evangelho. Não existe isso, meus irmãos. Uma coisa é uma coisa, a outra é diferente. Mas nós estamos vendo isso acontecer nos dias atuais. E digo para vocês, isso vai acontecer mais ainda. Isso vai se proliferar mais ainda. Exatamente porque está dentro daquilo que a palavra de Deus diz, do que vai acontecer nos últimos dias, tá bom? Uma outra ameaça que nós elencamos aqui é que se trata da ortodoxia morta. Tá? Ortodoxia morta, podemos dizer também da ortopraxia morta, de uma prática do evangelho, mas morta. Tá? Então, a gente percebe que, pelo menos em alguns casos, igrejas que elas estão muito parecidas com a descrição da igreja de Laodiceia. Uma igreja que não era quente e uma igreja que não era fria, mas uma igreja que era morna, uma igreja que estava misturada. E essa mistura fez com que ela esfriasse e chegasse até morrer. Tá? Então, a questão da ortodoxia morta é outro problema que a gente enfrenta nesses dias e que nós precisamos lutar contra isso, irmãos. Temos sempre falado aqui que a igreja foi duramente castigada com essa questão da pandemia e eu percebo irmãos que não têm mais ânimo de participar dos cultos, de estar na casa do Senhor. Parece que houve assim, sabe, uma espécie de esfriamento espiritual e as pessoas não têm mais ânimo ou estão procurando servir a Deus de acordo com as suas conveniências. Esse é um outro problema, tá? Uma outra ameaça atual de corrupção doutrinária são a superficialidade da fé. A superficialidade da fé. É mais ou menos como a ortodoxia morta, tá? Então, há muitas pessoas que dizem que têm Deus no coração, mas a sua conduta não condiz com aquilo que Deus ensina, com aquilo que Deus mostra. Então, essa fé, ela não tem compromisso, ela não é comprometida com o Evangelho de Jesus. Porque as pessoas precisam entender uma coisa. Quando nós falamos de fé, pelo menos pode ter dois viés aí importantes. A fé
como elemento, como virtude importante para a salvação, e a fé como crença, a fé como doutrina. Então, essas duas coisas precisam estar presentes na minha vida. Se eu quero ser salvo por Cristo, a minha fé em Cristo levará à salvação. Mas isto de acordo com aquilo que eu estou praticando como verdade do Evangelho. Então, não tem, irmãos, como existir uma fé se não for prática. Não pode existir uma fé que não crer nas doutrinas da palavra de Deus, tá? Para nós encerrarmos esse ponto das ameaças atuais de corrupção doutrinária, nós temos aí uma outra ameaça que eu preciso até medir as minhas palavras, porque eu estou falando em um veículo, digamos assim, que é público, mesmo que tenha poucas pessoas assistindo, mas isso não importa. Alguém pode pegar isto e só mesmo para praticar o mal, distorcer as nossas palavras. Mas você sabe o que é teologia inclusiva, não é? Então nós estamos vivendo esse tempo da teologia inclusiva, ou seja, vamos colocar que seja algo mais assim, uma teologia mais liberal, uma teologia mais descompromissada, uma teologia ou um ensinamento que abrange tudo. É mais ou menos uma teologia do vale tudo. Então, tudo está valendo. E aí você entende como você deve entender. Eu não vou falar as palavras aqui, exatamente porque corremos o risco até de ou processo ou termos o vídeo retirado. Mas essa é a ideia dos dias atuais, irmãos, tá? Essa teologia inclusiva. É interessante que esse nome, não é? Esse nome, ele poderia ser até um nome correto, porque eu acredito que o Evangelho de Jesus ele é inclusivo. Em que sentido? De incluir todas as pessoas, porque ele chama as pessoas. Porém, eu não vejo o Evangelho de Cristo como aquele Evangelho que chama as pessoas quando ele diz: vinde a mim, como estais. Mas não há uma ordenança para dizer, do jeito que você está, você pode ficar. Não é assim. O Evangelho de Jesus requer mudança. Mudança de vida, mudança de direção, mudança de direcionamento, metanoia, mudança de mente. Então é muito complicado você dizer que inclui alguém, seja de qual área for essa pessoa, no Evangelho, mas ela permanece do jeito que está, não houve nenhuma mudança de vida, tá? Então, esse tipo de teologia, meus irmãos, ela é perniciosa, porque ela prega um evangelho fácil, um evangelho leviano, um evangelho, podemos dizer assim, imoral, tá? Porque não está de acordo com a palavra do Senhor Jesus. Amém? Meus queridos, para a gente encerrar, nós vamos apenas concluir aqui falando sobre a igreja como guardiã da sã doutrina. O que é que fala esses dois pontos, esses três subpontos? Primeiro, que a igreja é coluna e firmeza da verdade. O que é que isto significa dizer? Tá? Vocês sabem que as colunas de uma construção ela é importantíssima para que as outras, digamos assim, as outras fases da construção sejam levadas adiante. Você não pode construir algo sem fazer colunas. Mesma coisa o alicerce, até porque as colunas estão relacionadas com o alicerce. Então, uma construção precisa de colunas. Quando a Bíblia diz que a igreja é coluna,
coluna e firmeza ou coluna firme da verdade, porque a ideia aí é dizer que a coluna ela não é uma coluna colocada de qualquer maneira, ela é uma coluna que tem uma firmeza, que tem uma segurança, tá? Então está dizendo aí que a igreja ela é esta coluna que firma a verdade, que sustenta a verdade. E que verdade é essa? A verdade do Evangelho, tá? Assim como as colunas são pilares de um lar, por exemplo, porque nessa época a igreja funcionava aos moldes de um lar, né? Funcionava nos lares. E os lares dos cristãos naquela época, eles eram pautados especialmente na verdade do Evangelho. Por isso que não havia muita diferença entre lar e igreja. Porque a verdade, isso aqui é interessante esse conceito, a verdade que se tinha no lar era a mesma verdade que se tinha na igreja. Hoje, às vezes, é um pouco diferente isso, né? Às vezes, você tem a igreja que você frequenta e tem o seu lar. E por muitas vezes nós não concordamos com o que está, com o que vemos na igreja, né? E isso também não é algo muito correto. Então, o Evangelho mostra claramente que a igreja ela é essa coluna e firmeza da verdade. É ela quem sustenta a verdade, tá bom? Claro que nesse ponto a gente entende que o objetivo do zelo que Paulo tinha é exatamente isso. Era primar pelo amor que existia pelos irmãos, pela igreja do Senhor, para que houvesse uma coerência doutrinária, para que não houvesse nada de errado em relação à doutrina de Cristo e em relação à prática cristã. Aquilo que se pregava deveria ser aquilo que se vivia. Hoje não é diferente. E a igreja, ela tem que ser, irmãos, ela precisa ser esta que guarda a sã doutrina. Lembrando a vocês apenas que, claro, estamos falando aqui de igreja como constituição, constituição humana, mas precisamos entender especialmente que a igreja somos nós. Então nós, cada um de nós, somos responsáveis por guardar a sã doutrina, e era este o pensamento de Paulo, e era esta a intenção de Paulo, zelar pela sã doutrina, guardar a sã doutrina, para que houvesse essa proteção, né, da igreja contra as heresias, contra os falsos ensinos. E vocês sabem muito bem que depois do primeiro, segundo, lá no terceiro século, a igreja cristã ela mergulha, não é, em uma chamada Idade das Trevas terrível, aonde a igreja da época, né, que só se conhecia de fato a igreja católica, a igreja primitiva, porque apesar dos nossos irmãos católicos dizer que a igreja fundada por Cristo foi a igreja católica, nós sabemos que isso só vai acontecer lá no terceiro século com Constantino. Não tem como negar isso daí, né? Então, os verdadeiros cristãos que não concordavam com tudo aquilo, que estava completamente divorciada do que estava no Evangelho de Jesus, eles não ficaram naquela igreja. Então, é claro que tudo isso foi sendo levado dessa forma, né, com os erros, com os ensinamentos errados e completamente diferentes do Evangelho de Jesus. Então, isso é bom para nós entendermos, é bom para nós refletirmos sobre isso, né? Até chegar o tempo de Deus levantar um monge, né, que é Martinho Lutero, exatamente para
reacender, reavivar, né, a chama da igreja verdadeira, da igreja como corpo de Cristo, aquela igreja que não tem uma pessoa lá sentada em um trono, não é, para governar com mão de ferro sobre todas as outras, mas o único quem faz isso é Cristo, que é o Senhor da igreja. Então, meus amados, e aí nós chegamos a esse tempo que nós estamos hoje, de grande confusão, de grande disputa, não é, ideológica, religiosa. Mas nós que somos a igreja do Senhor, permaneceremos firmes, porque existe um Senhor da igreja e é Ele que está reinando sobre nós, tá? É Ele que está reinando sobre nós. Eu quero concluir esse ponto apenas agradecendo aí aos irmãos. Glória a Deus. Irmão Paulo Vieira, glória a Deus. É verdade, irmão, essa lição tem sido muito importante, tá? Para nós. Fico extasiado em ver homens que ainda servem de farol para aqueles que querem andar na luz. Amém. E Cristo é o nosso farol, né? Cristo é aquele que nos orienta nesse mar de grande escuridão espiritual, tá bom? Agner Britos, glória a Deus. Creio que Deus tem seus guardiões da verdade. É isso, irmãos. Nós precisamos muito, tá, irmãos? Precisamos muito de estar debaixo da proteção do Senhor, do sangue de Cristo, porque o engano vai ser muito sério nesses dias que antecedem a vinda de Jesus. Eu quero, como eu disse desde já, agradecer aos irmãos que estiveram aí conosco, que Deus abençoe a vida de vocês e que tenhamos uma escola bíblica dominical abençoada. Não se esqueça que é dia da Bíblia, não é? Colocamos um gráfico muito importante com um resumo da Bíblia, irmãos. Então, faça isso, mostre lá na sua igreja, faça um banner, não é? No nosso canal lá do Telegram, Pastor Rafael, ele colocou como você imprimir e vários pedaços. Então, faça isso. Se você não tem condições de pagar um banner, né, que a gente sabe que às vezes é um valor um pouquinho alto, mas você pode imprimir no papel várias folhas, faz um banner grande. O importante é fazer alguma coisa, não é? Aqui em nossa congregação, já falei com o nosso dirigente, presbítero Pinheiro, para nos ceder pelo menos ali 10 minutos para que a gente possa falar sobre a palavra de Deus, tá bom? Então, vamos fazer dessa forma e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Meus queridos, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.